Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 8 de dezembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Macário. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, que, verdadeiramente cheia de graça e bendita entre as mulheres, em atenção ao nascimento e morte salvífica do Filho de Deus, desde o primeiro instante da sua conceição foi preservada de toda a culpa original, por singular privilégio de Deus, como foi definido solenemente neste dia pelo Papa Pio IX, como verdade dogmática recebida por antiga tradição. 3. Em Roma, no cemitério de Calixto, junto à Via Ápia, o sepultamento de Santo Eutiquiano, Papa. Morte no ano 283. Em Tréveres, na Gália Bélgica, na atual Alemanha, Santo Eucário, considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte no século III. Comemoração de São Patápio, solitário, que, oriundo da Tebaida, viveu em Constantinopla, no bairro das Blaquernas, e foi sepultado no mosteiro dos egípcios. Morte no século V. Nos Montes Vosgos, na Borgonha, atualmente na França, São Romarico, abade, que, sendo escudeiro do rei Teodeberto, se retirou para o mosteiro de Luxeuil e depois fundou um cenóbio em propriedade sua, a que ele próprio presidiu. Morte no ano 653. Em Vaux-de-Cernay, na região de Paris, São Teobaldo de Marliaco, abade da ordem cisterciense, que prestava aos irmãos os serviços mais humildes. Morte no ano 1247. Em Kumamoto, cidade do Japão, o beato João Minami Gorozaemon, pai de família e mártir. Morte no ano 1603. No Ontário, província do Canadá, a paixão de São Natal Chabanel, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que, tendo feito o voto a Deus de permanecer até a morte na sua querida missão entre os Hurões, quando caminhava pelo bosque com um apóstata, foi morto por ele em ódio à fé. A sua memória celebra-se no dia 19 de outubro juntamente com a dos seus companheiros. Morte no ano 1649. Em Lima, no Peru, Santa Narcisa de Jesus Martilo Moran,
virgem, que, tendo ficado sem os pais e desprovida de sustento, depois de muitas adversidades foi recebida na hospedaria de um cenóbio, onde viveu em oração contínua e em áspera penitência. Morte no ano 1869. Em Picadero de la Paterna, localidade da província de Valência, na Espanha, o beato José Maria Zabal Blasco, mártir, que, sendo pai de família, durante a perseguição contra a fé, venceu com a fortaleza de Cristo os suplícios do seu martírio. Morte no ano 1936. No campo de concentração de Dachau, perto de Munique da Baviera, região da Alemanha, o beato Luiz Liguda, presbítero da Sociedade do Verbo Divino e mártir, que, encarcerado na Polônia invadida durante a guerra, foi cruelmente assassinado pelos guardas da prisão, confessando a fé em Cristo Senhor até a morte. Morte no ano 1942. História de São Macário. Origens. Pouco se sabe sobre a infância e a juventude deste que foi um dos bispos mais importantes da cidade de Jerusalém, numa época muito difícil para a Igreja. Seu nome significa iluminado e feliz. De fato, em sua trajetória como bispo ele fez jus ao significado de seu nome, deixando um legado importantíssimo para os cristãos de todo o mundo e de todos os tempos, recuperou a Basílica do Santo Sepulcro da mão dos romanos. Estes tinham feito do Santo Templo o Capitólio Romano na Cidade Santa. Por que Jerusalém é importante para os cristãos? A cidade de Jerusalém tem importância histórica para todos os cristãos porque foi lá que nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado, crucificado, morto e ressuscitou. Foi lá que o Senhor venceu a morte e deu-nos a vida. Domínio, destruição e abominação romana. Acontece que a cidade de Jerusalém era dominada pelos romanos desde 2 séculos antes de Cristo. No ano 70 d.C. ela sofreu uma grande destruição por parte do exército romano. Depois, no ano 135 d.C. ela sofreu a pior destruição, também por parte dos romanos. Era o tempo do imperador Adriano. Após uma revolta de judeus, o exército romano deixou a cidade em ruínas. Jerusalém perdeu até o nome, passando a ser chamada de Aelia Capitolina, porque os romanos construíram lá o seu Capitólio, centro político e administrativo, no exato lugar onde Jesus tinha sido sepultado e era venerado pelos cristãos. A humilhação se transforma em triunfo. A última perseguição contra os cristãos tinha sido ordenada pelo imperador Galério. Aconteceu entre 305 a 311. Em 311, o próprio Galério ordenou que cessasse tal perseguição. Os imperadores Constantino, que se converteu à fé cristã, e Licínio sucederam Galério e concederam total liberdade aos cristãos. Estes foram autorizados a praticarem a fé, a celebrarem livremente seu culto e a construírem igrejas. Constantino, inclusive, fez do cristianismo a religião oficial do império. Recuperação gloriosa da Basílica da Ressurreição. Tratava-se da paz constantiniana. E aconteceu justamente quando São Macário liderava a Igreja de Jerusalém como bispo. Assim, o Santo Bispo conseguiu a autorização direta do imperador para demolir o Capitólio Romano de Jerusalém. Tal demolição foi feita cuidadosamente. Quando chegou ao fim, viu-se novamente o Calvário e o Santo Sepulcro do Senhor. Um documento da época diz: quando a superfície original do solo apareceu, em seguida, contra todas as expectativas, o sagrado monumento da ressurreição de nosso Salvador foi descoberto e exatamente sobre esse local, seria erguida bem mais tarde a grandiosa Basílica do Santo Sepulcro ou da Ressurreição. Desde então, o templo permanece de pé até os dias de hoje, combatendo a heresia ariana. Nesse mesmo período surgiu uma grave ruptura no mundo cristão em a doutrina criada por Ário, que negava a divindade de Cristo e, por conseguinte, a Santíssima Trindade. Nesse momento conturbado, São Macário, já bispo de Jerusalém, ergueu sua voz de pastor e protestou fortemente contra a doutrina ariana. Em maio do ano 325, no Concílio de Nicéia, cidade próxima a Constantinopla, ele foi um dos grandes defensores da doutrina cristã e ajudou a confirmar genuína doutrina ensinada por Jesus Cristo.
Um dos autores do Credo Niceno-Constantinopolitano. Os registros históricos atestam que o bispo São Macário foi um dos autores do Credo Niceno-Constantinopolitano, que até hoje professamos em algumas celebrações da Santa Missa. Ao rezá-lo, repetimos afirmando nossa fé pura e cristalina: creio em um só Deus, Pai onipotente, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Morte. O bispo São Macário faleceu no dia 10 de março de 335, na sua querida cidade de Jerusalém, sendo sua morte de causas naturais. Pouco tempo depois, os fiéis começaram a celebrar seu culto, sabedores da santidade de vida e do serviço incalculável que ele prestou à Igreja, devolvendo-nos o Santo Sepulcro e ajudando-nos a professar a fé cristã sem divisões nem desvios doutrinais. Oração a São Macário. Ó Deus, que destes a São Macário o dom a responsabilidade de cuidar do vosso rebanho e de guardá-lo de todos os perigos físicos, morais e espirituais, dai-nos, por sua intercessão, a graça de perseverarmos na verdadeira fé católica que professamos no Credo, para que o vosso Filho seja sempre glorificado por nossas palavras e nossos atos. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. São Macário, rogai por nós.